Senhoras e senhores, bem-vindos à palestra de inauguração da atividade de extensão universitária Café Defesa, promovido pelo Grupo de Estudos em Capacidade Estatal, Segurança e Defesa, GECAP, da Universidade Federal de Santa Maria. O Café Defesa é um ciclo de palestras regulares que procurará fomentar o diálogo no âmbito da universidade entre representantes da academia, militares, sociedade civil e empresariado, de modo a colaborar com a inserção das temáticas da defesa na agenda dos cidadãos. A palestra de abertura abordará o papel do Exército do Brasil do século XXI e será proferida pelo general de divisão José Carlos Cardoso, comandante da 3ª Divisão do Exército de Santa Maria. Convido para compor a mesa o professor Hélio Rey, representante da reitoria, representando o professor Paulo Afonso Burman. O nosso palestrante, o general Cardoso. Destaco a presença de comandantes de diversas e diferentes OMs. O professor doutor José Renato Ferraz da Silveira, coordenador do curso de Relações Internacionais da UFSM e líder do Núcleo de Pesquisa em Relações Internacionais de Santa Maria, PRISMA. E o professor doutor Igor Castellano da Silva, co-coordenador do Grupo de Estudos em Capacidade Estatal, Segurança e Defesa, GECAP. Ele está na Câmara de Vereadores recebendo uma homenagem que está sendo prestada à nossa universidade, junto com o nosso vice-reitor, e pediu que a gente trouxesse aqui boa noite a todos e desejo, anseio que essa primeira atividade seja a primeira de muitas, visto que a universidade e as instituições aqui presentes, o Exército, a Aeronáutica, enfim, as Forças Armadas, são parceiras da nossa universidade já há muito tempo e cada vez mais esses laços se estreitam na parceria entre as nossas instituições. Acho que temos muito a fazer e colaborar, não só para as nossas instituições, mas para o nosso país, na medida em que se intensificam as relações da universidade com o Exército, a Aeronáutica e também a Marinha, que agora se soma às nossas iniciativas. Então, desejo uma boa noite de reflexões e palestras e que nós possamos, a partir disso, intensificar ainda mais as nossas parcerias. Obrigado. Convido para fazer a sua saudação o Tenente Coronel Rosseto, comandante da base aérea de Santa Maria. Boa noite a todos, a mesa aqui composta, aos acadêmicos, aos militares que estão aqui presentes. A parceria e a iniciativa é muito importante, haja vista todo o esforço que a cidade, como um todo, e a região faz para esse desenvolvimento, para esse conhecimento. Fortalecer e florescer mais ainda. Então, muito importante, parabéns a todos pela iniciativa, que a gente seja o primeiro passo de muitos ainda. Obrigado. Para fazer a sua saudação, o professor José Renato, coordenador do curso de Relações Internacionais. Boa noite a todos e a todas. Uma satisfação, hoje, dia 8 de outubro de 2015, é um momento histórico, um momento ímpar para o curso de Relações Internacionais. É essa iniciativa, esse projeto de extensão que busca congregar a parceria e o diálogo entre militares, entre a sociedade civil, entre professores da Universidade Federal de Santa Maria e o empresariado.
Parabenizo o professor Igor pela iniciativa, por esse projeto, que com certeza será muito profícuo, tanto para o curso quanto para a cidade. Não há no nosso corpo docente pessoa mais articulada, bem preparada e capacitada para desenvolver esse projeto. E, nesse sentido, eu acredito que essa iniciativa, que é um estímulo, é um encorajamento, é um instigamento à reflexão desses assuntos de defesa que pertencem a toda a sociedade civil. E eu saúdo a todos aqui presentes que estão participando desse momento ímpar, desse momento histórico, e que aproveitem a fala do general. Obrigado. O professor Igor fará a sua manifestação. Boa noite a todos. Obrigado, Daniel, por auxiliar nesse processo. Eu gostaria de, em nome do GECAP, do Grupo de Estudos em Capacidade Estatal, Segurança e Defesa, dar as boas-vindas a todos aqui presentes, todas as autoridades mencionadas previamente, a todos os alunos da universidade que vieram também prestigiar esse evento. O GECAP, gostaria de apresentar previamente, é um grupo co-coordenado pelo professor Arthur Coelho Tornelli Júnior, por mim, que tenta, na realidade, promover dentro da universidade e na sociedade civil ações de ensino, de pesquisa, de extensão, voltadas às temáticas que orientam o debate da defesa. A gente se propõe e acha que o curso de Relações Internacionais tem uma vocação, uma missão de orientar também esse debate dentro da área de Ciências Sociais e Humanas da nossa universidade. Então, nós que tínhamos pesquisas coletivas e individuais prévias nessa área, nós achamos por bem e achamos que também era nosso dever tocar uma parte e apoiar esse processo de diálogo entre a academia, o setor militar, o setor da sociedade civil, o setor empresariado. E o Café Defesa, esse projeto de extensão que inicia hoje, é o nosso carro-chefe na área de extensão do GECAP. É um projeto que a gente acha que a gente inicia por ele, porque a gente acha que o papel da universidade é justamente empreender esse diálogo junto com a sociedade civil, né? A sociedade tem essa propriedade de abrir suas portas e de trazer esse debate para cá. Então, eu acho que o Café Defesa ele tem essa possibilidade de conectar os professores que pesquisam na área de estudos de segurança e defesa e os atores, os agentes dessa área de defesa, que tanto importa para a nossa universidade, tanto importa para a nossa cidade, Santa Maria, e tanto importa para o nosso país. Eu agradeço, então, novamente a presença de todos, principalmente pelo aceite. É um prazer recebê-lo aqui, o nosso convidado palestrante dessa palestra de abertura, o general Cardoso. Agradeço também o apoio da reitoria em todo esse processo, o apoio do curso de Relações Internacionais, do Prisma, e claro também, eu acho que a gente não pode deixar de esquecer aqueles que tocam o projeto à linha de frente, os nossos alunos voluntários ou bolsistas que estão tocando essa atividade, que despendem com trabalho dedicado as suas horas, as suas atividades de estudo para apoiar um projeto de extensão. A gente sabe que é cada vez mais importante ações de extensão na universidade, porque a universidade não é só ensino, também não é só pesquisa. A extensão é isso, né? É o diálogo que a gente pode prover e promover na nossa sociedade. Agradeço novamente a todos os presentes e espero que todos estejam também presentes nas próximas edições, nas próximas palestras. Já anuncio que uma das próximas palestras vai ser proferida pelo Tenente Coronel Rosseto, dia 18 de novembro. Antes disso, haverá também uma palestra do professor Lucas Quer de Oliveira, especialista em segurança internacional, segurança energética e pré-sal. Então, gostaria de revê-los em todos esses momentos. O Café Defesa é isso mesmo, é um debate franco, aberto e direto na sociedade, aqui na universidade, sobre a área de defesa. Muito obrigado. Sem maiores delongas, eu convido os participantes da mesa, à exceção do general Cardoso, que poderão retomar os seus lugares na palestra. Uma breve apresentação
dos fora. General de Divisão José Carlos Cardoso. Ao ser designado para o cargo de comandante da 3ª Divisão de Exército, o general de divisão José Carlos Cardoso era estagiário da Escola Superior de Guerra, ESG, no Rio de Janeiro. Ascendeu ao posto atual em 25 de novembro de 2013. Nasceu na cidade de São Paulo em 21 de março de 1955, filho de José Cardoso dos Santos e Maria Fante Cardoso dos Santos. Ingressou nas fileiras do Exército em 8 de março de 1973, na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, sendo declarado aspirante oficial de cavalaria em 14 de dezembro de 1979. Possui os cursos de formação de oficiais da Arma de Cavalaria, aperfeiçoamento de oficiais da Arma de Cavalaria, Comando de Estado-Maior, Política e Estratégia e Alta Administração do Exército, altos estudos de Política e Estratégia da Escola Superior de Guerra, básico de paraquedista, observador aéreo, especialização em supervisão escolar, especialização em nível de MBA em excelência gerencial, com ênfase em gestão pública, e é credenciado em idiomas nas línguas espanhola, francesa e inglesa. Como oficial superior, foi comandante do 2º Regimento de Carros de Combate da cidade de Pirassununga, em São Paulo, de 2003 a 2005. No exterior, foi oficial do Estado-Maior da Junta Interamericana de Defesa em Washington, onde foi coordenador das missões de assistência à remoção de minas na Nicarágua, Peru e Colômbia, de 2005 a 2007. Como oficial general, comandou a 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, Brigada Guaicurus, de 2010 a 2012, e foi diretor de Serviço Militar de 2012 a 2013. Dentre as condecorações nacionais e estrangeiras com que foi agraciado, destacam-se a Ordem do Mérito Militar, a Ordem do Mérito Aeronáutico, a Medalha Militar do Ouro com Passador de Platina e a Medalha da Junta Interamericana de Defesa. Com vocês, o General Cardoso, para a sua explanação. Muito obrigado pela oportunidade. Cumprimentando o professor Hélio, cumprimento a todos, corpo docente, discente da Universidade Federal de Santa Maria. Agradeço a presença, num dia de jogo da seleção brasileira, chuvoso, o professor pode acreditar atribuir todos os créditos que eles merecem, para vir aqui ouvir um velho soldado falar sobre aquilo que eu gosto, e espero que seja também do interesse de todos. Nós vamos ter aqui uma conversa, não vai ser uma palestra, com o formalismo que normalmente nós atribuímos a essa atividade, e no final, ou se julgarem oportuno, tiverem algum questionamento, alguma pergunta, alguma observação, consideração, estamos à disposição. E também cumprimentar a universidade pela iniciativa de trazer à discussão o tema defesa, porque defesa é importante demais para ficar apenas no círculo dos militares. Defesa é um assunto, é um tema que diz respeito a toda a nação, a todos os cidadãos, eleitores, contribuintes, todos nós que vivemos no Brasil e que devemos zelar pela nossa soberania, pela nossa liberdade, pelas nossas instituições. Nós vamos, a pedido da organização do evento, abordar esse tema, papel do Exército Brasileiro no século XXI.
Para isso, nós temos esse objetivo: apresentar uma perspectiva sobre o papel do Exército Brasileiro no século XXI. E para atingir esse objetivo, nós vamos seguir esse breve sumário. Tá? Século XXI, o que é esse século XXI? Como nós podemos caracterizar, em linhas bastante gerais, o século XXI? O processo de transformação do Exército Brasileiro para fazer face a esses desafios e estar à altura das missões, à altura das demandas que a nação nos confia. E uma ligeira conclusão. Nós vamos entremear a nossa conversa com um filmete, o mesmo faremos na conclusão, são bastante breves, mas ilustram, acredito, de maneira bastante objetiva, né, o tema de que nos propomos aqui a abordar. Né? O século XXI, uma das características marcantes do século XXI, segundo vários pensadores, é de que é a era do conhecimento. Né? Nós, até pouco tempo atrás, né, os fatores de geração de riqueza eram aqueles ali: terra, capital, trabalho. Né? Mas, recentemente, informação, conhecimento é que são os reais geradores de riqueza. Prova disso é a Exxon, uma gigante do petróleo, né, no mundo inteiro, da área de energia. Todos nós podemos imaginar, né, o patrimônio físico dessa empresa, em termos de petroleiro, poços de petróleo, refinarias, etc. Né? Patrimônio gigantesco, mas o seu valor de mercado foi ultrapassado pela Microsoft. Por quê? A Microsoft produz conhecimento, produz informação, que é altamente valorizada. Então, essa é uma das características do nosso século. Né? Esse conjunto de características eu considero bastante preciso, claro e abrangente para definir, conceituar ou caracterizar esta nossa época. Né? É bastante sucinto, mas acredito que bastante objetivo. É um tempo que se caracteriza pela volatilidade, pela incerteza, complexidade e pela ambiguidade. Podemos exemplificar essa volatilidade com estes dados que aqui estão. Né? O telefone levou 35 anos para atingir 50 milhões de usuários. O rádio levou 22 anos para ser utilizado por este universo. A televisão, 26 anos. O celular, 13. E a internet, em apenas 4 anos, já havia ultrapassado, né, as 50 milhões de pessoas, 50 milhões de usuários. Né? Ou seja, há um elevado nível de obsolescência. Né? As coisas perdem a sua importância. O que era verdade ontem, hoje já não é totalmente verdade. Né? Até outro dia não havia água em Marte, agora já tem água em Marte. Né? Então, é uma característica muito importante da nossa época.
outra é a incerteza. A conduta tem que ser sempre muito flexível. Não podemos garantir que alguma coisa vai acontecer naquele prazo, que alguma coisa vá na direção de que nós estamos esperando. E o outro aspecto é a complexidade. Até pouco tempo atrás, os governos, os órgãos, os organismos internacionais conduziam, decidiam os avanços, as atividades, os acordos entre os países, entre sociedades, não? Mas essa facilidade acabou, não? Os governos, estados e os organismos internacionais não têm mais a capacidade de conduzir o destino ou a liberdade de agir como gostariam. Há uma série de outros atores na cena internacional. Instituições preocupadas com os mais variados aspectos, né? Direitos humanos, ecologia, defesa da vida animal, né? E a própria imprensa, né? Então, todos esses atores, tudo permeado pelas redes sociais, né? Pela facilidade de ligações, né? Traz um emaranhado, né? De situações, de atores, né? Sobre os quais não se tem controle e que acabam condicionando, né? As decisões, as condutas, os comportamentos. Bem, o outro é a ambiguidade, né? Ou, em outras palavras, o que dá para rir, também dá para chorar, né? Todos nós concordamos, né? Em que as comunidades indígenas devem ser preservadas, protegidas e etc. Né? Todos nós concordamos também que o meio ambiente deve ser protegido, né? Porém, essa proteção, até que nível, até que ponto deve ser levada, consideradas nos seus extremos, né? Podem trazer consequências, né? Então, muitas vezes, nos esforçamos, a sociedade, as instituições, as organizações não governamentais, se esforçam para proteger o meio ambiente, né? Mas o resultado são ações que também comprometem esse meio ambiente. Né? E alguém paga a conta. Então, os diversos temas, as diversas preocupações, né, não são exclusivamente boas ou exclusivamente ruins. Né? Há que ter senso crítico, há que ter cuidado ao se analisar, ao se ponderar essas circunstâncias, né, esses temas, para que haja equilíbrio. Né? Radicalismo normalmente não é construtivo. E temos, justamente pela ação desses novos atores, né, outros desafios a serem considerados. Né? Se consultarem na internet o site dessa Gaia, né, Amazônia, né, vão ver lá este projeto, esta proposta, Corredor Biológico Andes Amazonas Atlântico. Né? Então aqui, esta faixa toda,
pela proposta, fica congelada, né? Nenhum dos países que detém território aí, e a maior parte é brasileiro, né? Aqui nós temos a fronteira, né, do Brasil com os países vizinhos, né? Então, essa área fica congelada. Benefício de quê? Benefício de quem? Né? Então, são assuntos que nós temos que ter bastante cuidado. Né? Pega uma parte lá da Colômbia, pega um pouquinho da Venezuela, grande parte é território brasileiro. A Guiana não concorda com isso, o Suriname tampouco, e muito menos a Guiana Francesa. Né? Em cheio, né? Uma guerra de desgaste. Né? A França, com a imagem daquela guerra, né, da Primeira Guerra Mundial, construiu a linha Maginot, né, ao longo da sua fronteira com a Alemanha, de modo que, fortificando a sua fronteira, colocando ali armamento pesado, armazenando munições, acantonando ou alojando tropas ao longo daquela fronteira, estivesse livre, né, do assédio alemão que permanecia latente, né, apesar do Tratado de Versalhes. Né. Só que a situação, a tecnologia, né, evoluiu e os alemães desenvolveram a Blitzkrieg, né, tropas mecanizadas, apoiadas por aviação, e simplesmente passaram ao largo de toda aquela fortificação. Ou seja, uma visão equivocada da evolução trouxe para a França um grave prejuízo. Tá? Então nós temos que olhar para frente sem nos deixarmos prender para os conceitos, para as condições passadas. Servem e deverão servir sempre como referência, mas não podemos nos deixar ofuscar pelo que aconteceu lá atrás. Os nossos projetos estratégicos, né, que são indutores dessa transformação e que visam atender aquelas capacidades que se visualizam são imprescindíveis ao nosso Exército para cumprir o seu papel. Defesa cibernética, desenvolvimento de tecnologia na área militar, proteção das nossas estruturas estratégicas de geração de energia, de telecomunicações, de transportes, sistema integrado de monitoramento de fronteira, projeto Astros de munições inteligentes, defesa antiaérea e uma recuperação da capacidade operacional com artigos diversos necessários para o funcionamento e o emprego da tropa, desde barracas, né, até viaturas, equipamentos rádio, etc. Vamos dar uma passada ligeira em cada um deles. Né? Defesa cibernética está, pela Estratégia Nacional de Defesa, sob a responsabilidade do Exército Brasileiro, e se está implementando toda uma estrutura e instrumentos para prover essa defesa, que tem atuado já em vários dos grandes eventos que ocorreram no nosso país, né? Desde a visita do Papa, a Copa das Confederações, a Copa do Mundo e agora, proximamente, na Olimpíada. Desenvolvimento de munições inteligentes, né? Projeto Astros 2020,
capacidade ali não está bem nítido, né? Mas a referência ali é para que tem o mapa do nosso litoral e as nossas plataformas de petróleo, de exploração de petróleo na zona de exploração econômica exclusiva, de forma que possamos ter capacidade de defendê-las e de dissuasão contra eventuais intrusos. Recuperação operacional, como disse, né, são itens diversos necessários à operacionalidade da tropa do combatente, né? Sistema de proteção das nossas infraestruturas estratégicas, né? O CISPROM é um projeto importante porque ele não somente vai gerar um melhor controle das nossas fronteiras, mas vai proporcionar, um vetor para promover o trabalho interagências, porque os dados, a inteligência coletada pelo sistema de sensoriamento, que inclui satélites, veículos aéreos não tripulados, né, patrulhamento e tecnologias para a captação de imagens, etc. Todos esses sensores, né, servem não somente para o cumprimento da missão do Exército, mas servem também de insumos para o trabalho das demais agências, seja a IBAMA, a Receita Federal, a Polícia Federal, etc. Né? E esse é o mote, né? É o escopo, né, do projeto, promover o trabalho interagências e a interoperabilidade entre as Forças Armadas na região de fronteira. Produção de veículos blindados, né, aqui no Brasil, com também fomento à indústria nacional e ao comércio exterior. Defesa antiaérea, um item importante para a manutenção da nossa soberania, controle do nosso espaço aéreo. Nós já estamos razoavelmente equipados nesta faixa, né, a baixa altura, até 13.000 metros. A pretensão é de que se adquira capacidade antiaérea nesta faixa entre 3.000 e 15.000 metros, onde atuam importantes vetores que podem trazer grande prejuízo, né, para as nossas atividades. Tem alguns exemplos desse material. E desenvolvimento de doutrinas, de procedimentos, de condutas para fazer face a todas essas novas formas de atuação. Então, o Estado-Maior do Exército, as nossas escolas trabalham intensamente, né, no estudo das práticas utilizadas por outros exércitos para que possamos elaborar as nossas que sejam capazes e atendam às nossas necessidades e peculiaridades. Né? Porém, o fator essencial para o nosso exército é o fator humano. A nossa força, né, está neste vetor. Pessoas, né, sejam de carreira, sejam temporários, né, aqueles que nos antecederam e toda a família militar. Esse é um aspecto crucial para a manutenção da nossa capacidade. E somos o exército de sempre, com os nossos deveres, conforme estipulado na legislação, particularmente
no Estatuto dos Militares, que nos impõe esses deveres, pautados numa ética e conduzidos segundo esses valores: patriotismo, civismo, crença, fé na missão, na importância da missão do Exército, gosto pela profissão, espírito de corpo e constante aprimoramento técnico profissional. E o nosso papel, a nossa missão é a que está na Constituição, de defesa da pátria, de garantia dos poderes constitucionais. Mas, a par disso, temos a certeza de que podemos contribuir para o nosso país com todos esses outros aspectos que estão aparecendo aí nesse slide. Em várias outras áreas, nós temos possibilidade de contribuir com o nosso desenvolvimento social, econômico, tecnológico. Bem, esse é o nosso papel. De cumprirmos com a missão constitucional que nos é atribuída: defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais, da lei, da ordem, contribuir para o desenvolvimento nacional. Esse é o nosso papel, essa é a nossa missão: garantir a estabilidade, pautar a nossa conduta sempre pela legalidade e lastrear a confiança que a nação tem no seu exército, na legitimidade, porque nos conduziremos sempre pela legalidade das nossas ações. Então, esse é o nosso papel, né? De defender a pátria, de garantir a estabilidade e de contribuirmos para o desenvolvimento do nosso país e da nossa gente. Então, eram essas as informações, a conversa, né, que preparei para esse evento. Mais uma vez agradeço a oportunidade de ter o privilégio de conversar com os senhores e senhoras. Agradeço aqui a presença de todos, né, e estamos à disposição neste tipo de evento ou no comando da 3ª Divisão de Exército, né? É um comando, um grande comando ponderável do nosso Exército, não somente pela quantidade de meios que possui, meios mecanizados, blindados, mas particularmente pela qualidade profissional da nossa gente, né? Desde o recruta, né, os nossos comandantes de organizações militares, nossos oficiais, sargentos, né, todos dedicados e vocacionados para o seu trabalho, né? Todos profissionais, né, da adversidade e que conjugam, né, não somente a autoridade legal conferida pelas divisas, né, pelo posto ou graduação que ostentam, né, combinam a autoridade legal com a legitimidade moral, por meio da sua conduta pessoal, conduta profissional e pelo exemplo aos seus subordinados, né? Então, mais uma vez, muito obrigado, estamos à disposição, sejam felizes, e no momento que a condução do evento
considerar oportuno, estamos também à disposição para fazer a mediação do eventual debate que acontecerá agora. Boa noite a todos. Agradeço a presença de todos, agradeço a presença em especial do General Cardoso, de todas as autoridades presentes, e damos início então à nossa sessão de perguntas, de questões. No último evento que eu estive aqui, deixei as minhas perguntas por último e acabei não tendo tempo de fazê-las, então aprendi a lição e agora, como tenho o microfone nas mãos, farei minha pergunta em primeiro lugar. Então, nesse meio tempo, os demais fiquem à vontade para apresentarem seus questionamentos, quiserem apresentá-los por escrito ou oralmente, fiquem à vontade, não tenho nenhuma forma de receio, mas aprendi a lição. Então, pergunto ao general, em primeiro lugar, sobre o abandono da ideia de hipótese de emprego. Eu lhe pergunto, até onde isso não pode trazer um prejuízo em termos de modelagem da estrutura de força? Né? Porque me parece que há uma ligação profunda entre a nossa estratégia nacional, né? Mas pontualmente as nossas hipóteses de emprego e toda a estrutura de força que nós concebemos e tentamos modelar e erigir. O abandono dessa ideia me preocupa um pouco, e eu lhe pediria que, se for possível, que o senhor comentasse e explorasse melhor essa mudança a título de elucidação. Então, não se trata de abandonar ou de excluir, né, essa forma de se planejar o emprego da força. Trata-se mais de se ampliar, né, de não se restringir a essa visão exclusiva, né, dos possíveis conflitos que possam envolver o nosso país, né, mas de agregar outras situações, outras demandas, outros desafios, outras ameaças, né, que não estão consideradas nessas hipóteses, né, e que são, dado o estudo que se fez, né, mais prováveis, né, de gerarem, de produzirem o emprego da força terrestre. Né? Então, essas hipóteses, elas existem, né? Elas são consideradas, são avaliadas sim, mas dadas as demandas que o cenário configura, né? Que se projeta, sejam mais prementes, né? Mais prováveis até, né? De se, neste lapso temporal que vivemos, né, adquirirmos no mais curto prazo capacidades que façam face a essas novas demandas. Né? Não se trata de abandonar, né, essas outras formas de se orientar o planejamento, mas sim de agregar outras visões, né, que tornem a força terrestre capaz de operar num mais amplo espectro de conflitos. Muito obrigado, general. Então, temos algum questionamento?
Dadas as condições econômicas do Brasil, sabemos das restrições orçamentárias e esse contingenciamento terá resultados, digamos assim, se não negativos, no mínimo protelatórios na consecução de vários dos objetivos contidos no Livro Branco da Defesa, que está passando por uma passa por uma revisão em 2016. Eu gostaria de saber assim, o que podemos esperar em relação a isso. Bola de cristal não faz parte do meu equipamento, tá? Mas as circunstâncias indicam que teremos pela frente uma fase de recursos bastante escassos, né? Não somente para a área de defesa, mas para a administração do Estado de modo geral, né? Não há como fugir, né, disso, porque somos parte, né, da estrutura do Estado e dependemos, né, de recursos orçamentários para levar adiante não somente os projetos, né, que estão sendo implementados, mas o próprio dia a dia, né, do preparo, da manutenção, né, das nossas organizações militares e do nível de adestramento das nossas tropas. Então, o que se projeta, né, tendo em vista já os dados do próximo orçamento que está sendo elaborado para o ano de 2016, é de que não poderemos contar com os recursos que estavam sendo programados, né, para o andamento desejado, né, desses projetos, né, de forma que eles sofrerão, né, um redimensionamento, né, e um estudo de prioridades, né, de forma que os recursos que forem disponibilizados para o Exército, né, sejam alocados naqueles projetos que forem prioritários para aquele momento, né, ou para a evolução, a transformação desejada da força terrestre, né, mas sem interromper, né, qualquer deles, né, ainda por mínimo que seja o recurso, né, nós, o comando da força, né, vai distribuir esses recursos, priorizando aqueles de maior importância, né, pelo seu impacto no desempenho global da força, né, no desempenho no cumprimento das nossas missões, né, mas sem que haja uma interrupção em qualquer deles, né, de forma que possamos, ainda que numa velocidade mais lenta, levá-los à conclusão desejada. Eu aproveito para indagar sobre uma questão a título pessoal, mas eu gostaria de se possível, se não lhe causar nenhum prejuízo, ouvir a sua posição sobre o nosso sistema de construção universal ainda, né? Como é que o senhor avalia? Qual é, no seu entendimento, a utilidade, a relevância, a pertinência da manutenção desse sistema, né? É claro que na prática isso mudou radicalmente, né? A diferença entre o número de jovens que se apresentam anualmente e o número de jovens que efetivamente engajam é astronômica, né? A minha informação é que são cerca de 1,5 milhão anualmente de jovens que se apresentam
aproximadamente 80 mil engajam, até onde sei, né? Salvo melhor juízo. Na prática, rumamos para uma situação distinta. Mas ainda assim, não temos uma situação como, por exemplo, a estadunidense, em que o alistamento é totalmente voluntário, permitindo no caso deles não, né? Porque os compromissos no exterior que eles têm é difícil ter uma redução substancial de tropas. Mas no nosso caso, isso me parece que permitiria uma redução ainda mais significativa no nosso contingente militar, possivelmente liberando recursos para investir na modernização militar, né, nas três forças, né? Só se for possível, eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre essa questão aqui. Bom, a Constituição prevê o sistema de conscrição, o serviço militar obrigatório para o sexo masculino. Eu acredito que no estágio em que nós nos encontramos, em termos de Brasil, esse seja o sistema mais adequado para a nossa situação. Porque se nós abandonarmos o sistema de conscrição, nós vamos depender, as Forças Armadas vão depender exclusivamente do serviço militar voluntário, né? E o serviço militar voluntário, ele, como qualquer área de atividade, vai ter a concorrência do mercado, né? Quem vem para o serviço militar, né, vem porque tem interesse na atividade, gosta da atividade, mas também necessita prover o seu sustento, né? De forma que haveria necessidade de se garantir ao recruta, né, que ingressar voluntariamente nas Forças Armadas, né, um nível de investimento compatível para que a profissão, a atividade se torne atrativa, né? O que traz, evidentemente, um ônus, né, maior para a manutenção, né, desse efetivo, né? E se nós considerarmos a nossa superfície, né, o tamanho, o relevo quer dizer a relevância, né, do país, né, do Brasil no contexto mundial, né, a nossa proporção de efetivo de Forças Armadas e para o país, ela é relativamente baixa, né, para as nossas demandas, né, que temos em termos de superfície, de fronteiras, né, e etc. Então, concluindo, acredito que para a nossa atual situação, né, e pelo menos a que se projeta aí num horizonte adiante, né, ainda no médio para longo prazo, né, acredito que o sistema de conscrição seja o mais adequado para o país e para as nossas Forças Armadas, em particular para o Exército, que é a força que incorpora o maior efetivo dentre as três forças, né? Justamente para que possamos ter o efetivo necessário, né, sem onerar a nação com um ônus que é opcional, digamos assim. E também porque o serviço militar tem se mostrado uma forma de se proporcionar também educação, formação profissional, né, que faz com que o recruta, ao deixar o serviço militar, ele leve para o seu reingresso na vida civil, né, uma especialização, uma formação profissional, né, e até mesmo uma educação, né, que
certo extrato da nossa população tem dificuldade de obter, né? De forma que aquele jovem que ingressa no serviço militar retorna para a vida civil, né, com uma formação profissional, né, e com um sentimento de brasilidade, de civilidade, né, que é importante para a formação do cidadão. Muito obrigado, general. Temos uma questão. General Tenente Coronel Gilomar, Brigada Militar. O senhor falou da atuação sistêmica das Forças Armadas e eu lembro de uma expressão que o general Etchegoy usava muito. Ele dizia que nós, na verdade, temos os mesmos clientes e que somos apenas empresas que usam uniformes diferentes. A Polícia Rodoviária Federal usa um uniforme, atende num determinado local da sociedade, a PM atende no outro, o Exército, a Força Aérea, né, as polícias civis, mas o nosso cliente final é o mesmo. E nós temos visto de forma bem sucedida essas operações que têm sido feitas, e cito apenas uma, que é a Operação Fronteira, onde toneladas de drogas têm sido apreendidas, explosivos, munições, armamentos. Possibilidades de essas operações serem ampliadas, de ocorrerem com mais frequência, em função dos cenários que vislumbramos. Obrigado pela pergunta. A intenção da Força Terrestre com a implementação do CISFRON é de dar maior efetividade a essas operações na faixa de fronteira, incrementando o trabalho interagências, né, e interforças, desenvolvendo ao máximo a sinergia da atuação da Força Terrestre com Polícia Militar, Brigada Militar aqui no Rio Grande do Sul, Receita Federal, IBAMA, né, Polícia Federal, na repressão e prevenção aos chamados delitos transfronteiriços, né? Então, as OMs localizadas próximo ou na faixa de fronteira, né, com a implementação do CISFRON, né, terão uma atividade mais intensa junto a esses outros órgãos, né, para atuar, né, como disse, na prevenção e na repressão a esses delitos, né. Ocorre que, como já falamos aqui, foi mencionada a questão da restrição orçamentária, né? Então, essas operações, né, algumas delas são conduzidas pelo Ministério da Defesa, como a Operação Ágata, né, que envolve as três forças e todas as demais agências, mais os órgãos de segurança pública estaduais, né. Este ano, por exemplo, a Operação Ágata do Ministério da Defesa ela não aconteceu aqui na área do Comando Militar do Sul, né? Ela aconteceu lá na Amazônia e no Comando Militar do Oeste, né? Por uma questão de disponibilidade de recursos, né? Para a Força Terrestre é uma forma importante, né, de atender também ao nosso cliente, né, que é o mesmo seu cliente, como você falou, né, que é o cidadão, que é a sociedade, que é a nação brasileira, né. Tá ok? Acabou direto, então.
General, na verdade, tinha várias perguntas, tenho duas. Desculpe dialogar nesse sentido. A primeira... Está? A primeira está relacionada com esse papel do Exército no desenvolvimento social. Você tinha mencionado, de forma muito interessante, o papel do Exército como um contribuidor do empoderamento da população pelo viés do conhecimento, ou seja, a formação de cidadãos que entram no Exército, a conscrição, são formados e eventualmente vão, inclusive, atuar na área civil. A minha dúvida, ou a minha pergunta, está relacionada com o papel outros papéis do Exército, das Forças Armadas, no desenvolvimento social e econômico, como, por exemplo, na área da economia da defesa. Como você vê esse papel, a possibilidade da cooperação entre Forças Armadas, no caso a Força Terrestre, as empresas e a academia no que diz respeito à base industrial de defesa? Como que esse papel o Exército pode contribuir também na formação e no processo de desenvolvimento? Essa é uma pergunta. A outra pergunta é em relação à sua opinião sobre a potencial formação de uma carreira civil, né, na área de defesa, no Ministério da Defesa, no âmbito do Ministério da Defesa, e eventualmente, inclusive, essas iniciativas civis de vinculação, de colaboração com as Forças Armadas, com o setor militar, no ensino, na educação e nas pesquisas na área de defesa. Como você vê esse tipo de iniciativa? Também, obrigado. Em relação à primeira questão da contribuição ou do trabalho conjunto em relação à produção de tecnologia, a desenvolvimento, né? Nós temos, o Exército tem aqui em Santa Maria em particular, nós temos um exemplo bastante, eu diria, virtuoso, né, dessa interação, né, entre Forças Armadas, academia e empresas, né, e Forças Armadas aí, digamos, não somente Forças Armadas, mas a administração pública, os governos, né, temos várias iniciativas, né, entre o Exército Brasileiro e aqui a universidade, com a produção de produtos na área de simulação, né. A Força Aérea também tem se empenhado nisso, a Marinha também tem vindo, né, para aqui a universidade, né, para pesquisas, né, que são de interesse do desenvolvimento de instrumentos ou capacidades do submarino, né, que a Marinha está implementando a produção. Então há uma sinergia muito importante, né, aqui em Santa Maria, e que há também em outras áreas, né, numa área também nova, recente, né, na área da defesa cibernética, né, em que o Centro de Defesa Cibernética tem uma interação importante lá com a Universidade de Brasília, né. Então, há várias áreas em que podemos interagir, né, e as tecnologias desenvolvidas não são exclusivamente para emprego militar ou na área de defesa, elas podem ser também aproveitadas, empregadas no desenvolvimento de produtos de interesse de uso civil, digamos assim, né? Então é um vetor muito importante e que, como vimos aqui naquela transparência em que foram aparecendo várias possibilidades, né, de papéis, de produtos, de resultados, né, desses projetos estratégicos que o Exército vem desenvolvendo, assim como a Aeronáutica também, no projeto
caça, né, do caceiro, do 390, né, e de outras. São tecnologias, são conhecimentos, são expertises, né, que não se limitam exclusivamente à área militar ou à área de defesa, que podem ser exploradas, né, extrapolam, né, o âmbito militar de defesa, né, para a área de segurança pública, para a área comercial e empresarial. Né. Então, é um aspecto importante ao qual, em particular, o Exército dedica uma atenção especial. A outra pergunta dizia a respeito à carreira civil. Esse é um aspecto, né, que nós, as Forças Armadas, em particular o Exército, vemos com muito bons olhos, né? Porque hoje, particularmente, no Ministério da Defesa, dada a sua pouca idade, digamos assim, né? O Ministério da Defesa conta com poucos civis com conhecimento, com formação, com experiência, né, na área de defesa. Né? E é importante que esses jovens tenham oportunidade, né, de ingressar, né, nessas áreas, seja como graduação, seja como especialização ou como pós-graduação, né, para que enriqueçam a discussão dos temas, dos problemas da área de defesa com outras visões, com outras capacidades de agregar, né, de enriquecer esse debate, né, e de encontrarmos soluções mais efetivas, né, otimizar as soluções, né, tanto quanto possível racionalizar essas soluções. Então, é uma necessidade, eu diria, de que tenhamos se não uma profissionalização, mas um desenvolvimento de uma especialização, né, em todos esses níveis, né, que facultem, né, que facilitem, que motivem, né, trazer, né, a sociedade civil, né, para a discussão desses assuntos, que sejam difusores também dessas demandas, dessas necessidades, desses sucessos, né, que se tem obtido, né, na área militar, de modo que, quando um militar fala em defesa, não fique parecendo que está legislando ou advogando em causa própria, né? Que seja um assunto que, de fato, a sociedade, né, a nação, o cidadão, né, se interesse e tenha consciência da importância dos temas ligados à nossa defesa, né? Do vetor que representa para o desenvolvimento, né, essas iniciativas, esses projetos, né, que estão em andamento, e evidentemente outros que podem ser, na medida do possível, trazidos à luz, né, com o nosso desenvolvimento. Tá? Posso fazer uma pergunta? Antes de fazer a minha pergunta, eu gostaria de materializar a resposta
resposta que o general Cardoso me deu a respeito do serviço militar. Em recente visita à Austrália, conversando com os colegas militares daquele país, eles relataram que tiveram um problema seríssimo com o serviço militar, semelhante ao americano, que é o voluntário. E a solução encontrada por eles foi aumentar o salário do soldado para $5.000. É um país que tem condições de fazer esse tipo de oferta. E a partir de então, eles conseguiram reverter essa evasão ou a falta de procura. No caso americano, há um dado estatístico que mais da metade dos parlamentares possuem ou possuíram parentes de até 2º grau em conflito direto, em região de conflito. Então isso favorece muito o debate a nível nacional a respeito de defesa. Agora veja lá a minha pergunta. Recentemente o Brasil, juntamente com mais 3 países, estiveram na ONU em busca do famoso pleito, né, uma vaga no Conselho de Segurança da ONU, que já vem a um objetivo de longo prazo. Mas nós sabemos que várias exigências são feitas para um país assentar-se naquela cadeira. Dentre elas, as Forças Armadas, ter umas Forças Armadas capazes de executar missões em nível internacional, que no nosso caso, no Brasil atualmente, está apenas em manutenção da paz. Seria elevar esse nível de intervenção internacional, participação de evento internacional, à imposição da paz, que é um nível de conflito mais elevado. Assim sendo, quais as possibilidades ou quais o cenário de regiões ou países que se visualiza no futuro próximo ou não de participação do Brasil, além em regiões ou países do conflito do mundo, que não seja apenas na imposição de paz, no caso da manutenção da paz do Haiti? Bem, obrigado pela sua contribuição e pela pergunta. De fato, o Brasil só tem autorizado a participação das nossas Forças Armadas em missões de manutenção da paz, né? Que são as missões que nós temos cumprido e atualmente cumprimos no Haiti, juntamente com outros países e com os companheiros da Força Aérea e da Marinha. Há convites, né, da Organização das Nações Unidas para a nossa participação do Brasil em outras missões dessa natureza que você cita, de imposição da paz. A questão aí reside em o governo brasileiro, a sociedade brasileira, né, estar disposta ao ônus que isso acarreta, né? Porque há o risco grande, e que nós temos visto frequente até, da ocorrência de confronto, porque para a imposição da paz há que se empregar a força, né? E daí os riscos, né, de baixas, né, são consideráveis, né? Então, por esse fator, além também do fator custo, né, o governo brasileiro, né, não tem autorizado. Em que áreas isso acontece? Em que áreas isso teria maior probabilidade de acontecer? Na África, né, e no Oriente Médio, né? Já se fez e já há estudos, né, prontos para caso seja autorizado, né, o emprego de uma estrutura valor batalhão também lá na
a área, eu não me recordo agora o nome da missão, não, mas ali entre Líbano e Unifil, né? Ali no Líbano, né? Que é uma área conflagrada, né? Em que o risco de confronto para o cumprimento da missão é elevado, e daí a decorrente possibilidade de baixas, etc. Né? Isso também tem um custo. Né? Então, mas o fator custo, né? Tendo em conta que a Organização das Nações Unidas reembolsa, né? Desde que cumpridos os requisitos que a ONU impõe para a constituição, né? Para o equipamento utilizado, né? Atenda aos requisitos estabelecidos pela ONU, a ONU reembolsa grande parte, pelo menos, dessas despesas. Né? Então, o fator custo não seria um fator tão limitador. Mas o que se discute, né? Não vou entrar no mérito, né? da validade ou não do argumento, né? É de que se a missão é de paz, não cabe emprego da força, né? E que o emprego da força foge ao espírito da nossa Constituição, né? Então aí há uma discussão, né? Que pelo menos por enquanto, né? Não levou à autorização para a nossa participação sob essa forma. Nesse contexto, o que temos hoje é a participação de um general de divisão brasileiro, o general Santos Cruz, né? Comandando a missão da ONU na África, né? Numa situação dessa de imposição da paz. Mas como tropa, né, atualmente nós não temos. Há a possibilidade de ter, depende apenas do governo brasileiro, né, com a anuência, né, do Congresso, né, autorizar a participação do Brasil, das nossas Forças Armadas nesse tipo de missão. Bem, em nome do Grupo de Estudos em Capacidade Estatal, Segurança e Defesa, eu agradeço a excelente aula e as excelentes respostas que nos foram dispensadas,